Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui com muita alegria para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler no capítulo 12, os versículos de 30 a 37. Para aqueles que não estiverem com a Bíblia em mãos, eu sempre coloco aqui abaixo no descritivo do vídeo os textos bíblicos que nós vamos mencionar no devocional de hoje. Amém? Diz assim Mateus capítulo 12, a partir do versículo 30. Aqui é Jesus Cristo falando com alguns fariseus. Jesus tinha acabado de discutir com eles, porque ao expulsar demônios, os fariseus acusaram Jesus injustamente, uma blasfêmia. Disseram a ele que ele expulsava os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então Jesus estava explicando para eles que se uma casa luta contra ela mesma, ela acaba sendo destruída. Da mesma forma, se Satanás estivesse lutando contra Satanás, o reino dele também não prevaleceria. E aí então Jesus vai complementar dizendo assim no verso 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, o tesouro do coração, né? Aquilo que a gente ama, aprecia, gosta, quer manter, né? Mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Amados, em contrapartida a esse texto, eu quero recorrer também a Lucas, capítulo 9, versículos de 49 a 50, onde o apóstolo João, ele tomou a palavra e disse assim, mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Amados, veja que nós estamos vendo aqui duas coisas que formam dois lados da mesma moeda. De um lado, nós vemos fariseus acusando Jesus Cristo de expulsar demônios em favor de Satanás. Do outro lado, nós vemos Jesus dizendo, não proíbam as pessoas de expulsarem demônios em meu nome. Por quê, né? Porque se eles são a favor de vocês, ou seja, a favor de vocês apóstolos também a favor de mim, eles não são contra mim. Ninguém que expulsa demônio ou faz milagre em nome de Jesus pode falar mal de Jesus. Então são coisas que a gente pode levar em consideração para entender o seguinte, amados. Só há dois caminhos, o certo e o errado, o céu e o inferno. Aliás, inferno é uma coisa que as pessoas detestam falar. As igrejas detestam pregar.
Mas a gente não pode deixar de notar que quem mais falou de inferno na Bíblia foi o próprio Senhor Jesus. E quem é o Senhor Jesus? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Aquele que estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele. A palavra de Deus, o verbo de Deus, que se fez humano, se fez carne, nasceu de uma virgem, conforme as profecias, e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo. E é Ele quem fala de céu e inferno. Amados, então só há dois caminhos, né? Como eu disse, o largo e o estreito. Enquanto o mundo caminha pelo largo e que leva à perdição, nós cristãos, com a orientação de Deus, da sua palavra que se fez carne, Jesus Cristo e mostrou com poder e autoridade que era quem ele dizia que era, para que nós tivéssemos confiança na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então veja, ele estava dizendo, nós seguimos pelo caminho estreito, que leva ao reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus dentro de nós, porque nós já não fazemos mais a nossa própria vontade, que é a vontade do mundo, mas a vontade da carne, né? A vontade dessa essência humana, mas a vontade de Deus, porque é Ele quem reina. E eu obedeço ao Rei, ao Senhor dos Senhores, ao Deus do céu. Então veja que existe uma dualidade. Não existe um terceiro caminho, não existe em cima do muro. Ou eu estou seguindo a Deus, ou eu estou seguindo a Satanás, que são as outras duas extremidades. Ninguém é livre totalmente, porque Jesus Cristo veio nos resgatar. Ele nos comprou com o seu sangue, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados, para que nós não servíssemos mais ao pecado para a morte, mas servíssemos a Deus para a vida. Então, em alguns lugares, nós vamos ver na Bíblia que, além de filhos, nós também somos servos. Em algumas traduções, e a palavra original denota isso, escravos. É que existe uma diferença, amado, entre ser escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de Satanás, e ser escravo de Deus. Em Cristo Jesus nós temos liberdade. Mas é uma liberdade que não pode ser confundida com libertinagem. Existem coisas que não convêm aos filhos de Deus. Mas é só Deus quem coloca esse desejo no nosso coração. É só Ele que revela a sua palavra. E incrivelmente, nós começamos a fazer a vontade do nosso Pai por temor, que significa amor, respeito e obediência. Nós fazemos isso porque nós não queremos decepcionar o nosso Pai celestial. Porque quando a gente erra, a gente fica triste por ter decepcionado Ele, por ter desobedecido, por ter agido com rebeldia. Mas quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, nós vivemos alegres, independente da circunstância. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que agrada o nosso Pai, e que não é só apenas o nosso Pai, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte de todas as pessoas. E é o nosso Salvador, nosso Redentor. Fomos remidos, né? Comprados. Isso é o equivalente a um resgate que se paga para tirar alguém do cativeiro. Alguém que foi sequestrado, né? A pessoa vai lá e paga aquele resgate e
tem aquela pessoa de volta. Deus fez isso, só que o preço foi alto. Foi o preço do seu próprio sangue. Amados, então, entendendo que nós temos esses dois caminhos, nós podemos então falar um pouco sobre o tema de hoje, que é: quem com Cristo não ajunta, espalha. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Amados, a minha maior preocupação com esse devocional de hoje é perceber que muitas pessoas que se dizem amantes de Deus, amam a Deus, e de verdade são pessoas boníssimas, pessoas de bom coração, que creem mesmo no Senhor, creem até em Jesus Cristo, mas não obedecem à sua palavra. Não veem a Bíblia como autoridade. Não entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então acaba colocando o homem à frente, seguindo primeiro tradição, segundo ministério. Então homem, e só em terceiro lugar vem a Bíblia Sagrada, que segundo ela mesma e segundo o próprio Senhor Jesus afirmou, é a palavra de Deus inspirada. Toda a Escritura não é parte da Escritura. Nenhuma religião está autorizada a usar a Bíblia em partes. Ah, não, isso aqui eu acredito que é de Deus, isso aqui eu não acredito que seja de Deus. Aí eu vou pegar esse versículo aqui e vou dar a minha interpretação. Não importa o contexto, não importa o que Deus queria dizer com isto. Eu vou dar aqui a minha percepção, a minha ideia do que é isto, aquilo que me convém. E aí então vai criando ali uma religião, uma religiosidade, uma filosofia, e vai vivendo em cima disso. E sem perceber, quando alguém se dedica a estudar a palavra de Deus, a seguir aquilo que Deus ordenou para nós, essas pessoas se tornam inimigas de Cristo ao torcerem o nariz por saber disso, ao criticar as pessoas por estarem estudando o Evangelho, por estarem seguindo, se esforçando, e nunca vão conseguir 100%, mas se esforçando para agradar ao Pai, fazendo a sua vontade. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 12, verso 30, que nós lemos há pouco. Então, quem com Cristo não ajunta, espalha. Amado, se torna inimigo de Cristo. Quem ama mais o mundo do que a Deus, é inimigo, se torna inimigo de Deus, conforme está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amados, não tem em cima do muro. Quem está em cima do muro não está com Cristo. E se não está com Cristo, está com o inimigo dele. Não tem outro. Não existe outro caminho. Ah, não, eu sou neutro. Eu não quero nenhum nem o outro. Amados, não existe isso. Você vai morrer e um dia vai prestar conta. Você vai estar diante de Deus. Acredite ou não, estará lá. E se você não esteve com Cristo, não caminhou com Jesus Cristo, você andou com o mundo. No pecado, na rebeldia, na desobediência, na melhor das hipóteses, ignorando a existência do seu Criador. Ignorando que alguém acima de você vai determinar o teu destino. Mas eu falando assim, dá uma sensação até que Deus é um tirano, né? Um ditador. Mas, amados, absolutamente. Deus é santo, santo e santo.
Ele é todo poderoso. Onisciente, onipotente, onipresente. É justiça, é juízo, mas é amor. E o amor dele se manifestou para nós, aqui na terra. E como o amor dele se manifestou? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Quando ele diz amou o mundo, ele não está falando das coisas físicas. Terra, montanha, mares, árvores. Ele está falando das pessoas. As pessoas do mundo. Então este mundo tem sentido de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ofereceu o seu Filho para isso. E ele fez isso, amados, não porque nós éramos bons. Ele ofereceu isso enquanto nós ainda éramos pecadores, rebeldes a ele, inimigos dele. Por quê? Éramos amigos do mundo. Mas ele ofereceu enquanto éramos inimigos. E mostrou esse amor para que por intermédio deste amor nós pudéssemos nos constranger. Uau, eu nunca teria feito isso. Eu nunca entregaria o meu filho para morrer no lugar de alguém que foi condenado por ter roubado, estuprado, matado ou qualquer outra coisa. Mas Deus fez isso e não foi só por mim. Foi por mim, foi por você e foi por todos aqueles que quiserem, que aceitarem esse sacrifício para pagamento de todos os meus pecados, dos teus pecados. Porque essa é a única condição, porque Deus nos ama e Ele sabe que na presença dEle o pecado não pode subsistir. Ninguém pode parar em frente a Deus ou estar no seu reino estando em pecado. E como a Bíblia diz, e a palavra de Deus não mente, todos os seres humanos pecaram. Por isso estão destituídos da glória de Deus. Estamos todos condenados, ou estávamos condenados. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, único e exclusivo, por quê? Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo formam um único Deus, embora sejam três pessoas. Quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, cremos que Ele veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou e agora intercede por nós, junto ao Pai, à direita de Deus, e espera o dia de retornar, agora não mais para salvar o mundo, mas agora para condenar o mundo. Agora é para juízo. Tudo isso está relatado nas Escrituras. Então, amados, veja que Deus nos amou tanto, que fez isso por nós. E se nós então aceitamos Ele como nosso Senhor, todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Nenhuma condenação mais pesa sobre nós. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10, ele está falando sobre isso. Ele está dizendo que todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós precisamos declarar isto, amados, publicamente. Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Se me negares aqui na terra, eu também o negarei no céu, diante de Deus e dos seus anjos. Então, veja que a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho seguro para estarmos no reino de Deus, para termos os nossos pecados. Nós erramos.
Vejam só, o ofendido, que é Deus, tomou a iniciativa de vir à Terra e nos chamar, nós, os ofensores, para termos uma reconciliação com Ele. Nós nem pedimos perdão, Ele veio nos oferecer o perdão. Amados, não se engane com as vãs filosofias. Não fique enganando a si mesmo. Eu amo a Deus, eu sou salvo, eu creio em Jesus Cristo. Amado, você só pode ter certeza disso se você conhecer as Sagradas Escrituras. E querer conhecê-la também é uma demonstração de amor a Deus. Porque se você nega conhecer a palavra de Deus, é como se você dissesse, nossa, eu amo a Deus, mas eu não quero ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu não quero nem saber, porque de repente eu posso não gostar de alguma coisa. Amados, isso é amor? Isso é respeitar a Deus? Não se engane. Sabe, só existe uma fonte segura, autenticada por Deus para falar quem Ele é, o que Ele quer, quais são seus atributos, qual é o caminho seguro para a nossa salvação. Ali se revela o amor de Deus. É a Bíblia Sagrada. Não coloque nada acima dela, amados. Deus em primeiro lugar. Deus nos alertou através do profeta, dizendo, maldito é o homem que confia no homem. E bendito é o homem que confia em Deus. Então, em quem você vai confiar? Amado, a palavra de Deus é segura, é confiável. E é o próprio Deus falando conosco. As Escrituras revelam isso. A Bíblia é a palavra de Deus. É Jesus Cristo que fala conosco e que nos mostra o caminho certo. E só existem dois. Ou eu estou no certo, ou eu estou no errado. Amados, e outra coisa, eu não falo de religião. Amém? Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele não é uma religião, Ele é Deus. Eu estou falando de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e da sua palavra, a Bíblia Sagrada. As religiões podem até usá-la, usar a Bíblia. Alguns de uma forma parcial, outras de forma completa. Aí a gente só pode avaliar se isso acontece de fato se nós conhecermos. Eu só não vou ser enganado se eu conhecer a palavra de Deus. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, eu sou movido por qualquer vento de doutrina, como o Tiago falou em sua carta, que é impelida pelo vento para lá e para cá, que é instável. Amados, a gente fica inseguro sem conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, Jesus Cristo falou. Nós precisamos conhecê-la. E Jesus ainda disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo disse no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quem crê, obedece. Quem crê, se entrega, se esforça para andar no caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Mas falando ainda de religião, a palavra religião, ela vem do latim religare. Religare significa literalmente religar. É uma tentativa do homem se religar com Deus. Acontece que para o homem isso é impossível. Por isso Deus tomou a iniciativa e veio até nós nos reconciliar com Ele, nos religar a Ele, através de Jesus Cristo.
Percebe que coisa linda? É por isso que religião não tem valor nenhum para Deus. Por isso que nós vamos ver no Novo Testamento, não me recordo exatamente aonde, que está escrito ali, né, que a verdadeira religião, né, é socorrer os órfãos, as viúvas, ou seja, é fazer as boas obras que Deus nos chamou para realizar desde a fundação do mundo. Nós não fazemos boas obras para merecer alguma coisa, até porque a própria palavra de Deus diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Muito embora Ele queira que a gente faça isso. Mas nós não fazemos isso para merecer algo. Por quê? Porque é graça. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo isso, lá em Efésios, se não me engano, né? Dizendo lá que a nossa salvação foi pela graça, não de obras, não por meio de obras, para que nenhum ser humano se glorie, mas pela graça de Deus. Ou seja, ninguém vai poder chegar a Deus dizendo assim, nossa, eu mereci estar aqui no reino de Deus. Ninguém merece. Nós merecemos, amados, a morte. Mas Deus nos oferece de graça, por sua graça, a vida. E ela só está e só existe em Cristo Jesus. É a vida, Jesus é a vida. Isso é maravilhoso demais, amados. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Então nós não temos outro caminho, né? Bom, meus amados, eu queria compartilhar mais algumas coisas com você. Jesus Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus disse, se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em algum lugar a gente vai ver, não é digno de mim. Gente, o que Jesus estava dizendo aqui, né? Precisamos entender o contexto daquela época. Os judeus, os fariseus, né? Os judeus que estavam seguindo os fariseus até por medo mesmo, né? Eles rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram o próprio Deus, e aí a palavra diz, por orgulho, por inveja e por medo de perder o poder que tinham. Porque se Jesus fosse quem ele dizia que era, acabava toda aquela pompa dos fariseus, dos sacerdotes, né? Que gostavam de ser bajulados por todo mundo, de sentar nas primeiras fileiras da sinagoga. Então tinha todo faziam parte do sinédrio, então eles tinham um poder junto ao povo. E iam perder isto. Por isso rejeitavam a Jesus Cristo. Acontece que quando alguém aceitava ser discípulo de Jesus, reconhecia, eu quero te seguir, Senhor. Eu vi os teus milagres, eu sei que nenhum ser humano pode dar vista ao cego de nascença. Eu creio que o Senhor é mesmo o Filho de Deus e eu quero te seguir. Quando as pessoas diziam isso, sofriam represálias em casa. Os irmãos, os pais, os filhos, os tios, enfim, todo mundo ali começava a criticar. Ah, não, se você for, então vá embora de casa. Então você não é mais meu filho. Então, isso, então aquilo. Enfim, eu te deserdo, né? Então tinham todas essas coisas. E por causa disso, as pessoas tinham medo. Tanto que um jovem uma vez chegou para Jesus e disse, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro o meu pai morrer,
que aí eu enterro ele e vou seguir o Senhor, porque o meu pai não vai deixar eu te seguir. Eu estou indo além do texto, tá, amados? Mas vocês sabem do texto que eu estou dizendo, que eu estou me referindo. Aquele jovem que disse a Jesus, né? Deixe-me primeiro enterrar meu pai e depois eu venho e te sigo. E Jesus responde para ele assim: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a você, vem e siga-me. Então, veja, amados, o que está acontecendo, né? Às vezes, por medo da rejeição da família, as pessoas não se entregavam a Jesus Cristo. Não se entregavam, então, à palavra de Deus encarnada. Hoje, nós temos a palavra, é a Bíblia. E ainda acontece isso. Mas quem com Cristo não ajunta, espalha. Aquelas pessoas, por ignorância, julgando estar fazendo uma coisa boa, confiando na religião que ligava, que eles imaginavam que ligariam eles a Deus, acabou rejeitando a oferta do próprio Deus, que os convidava de graça para segui-lo. Dá para entender isso? Então, amados, a gente precisa prestar muita atenção. E não importa se o mundo vai te rejeitar. Se você não negar a Cristo, se você não se envergonhar dele, se você não se envergonhar da palavra de Deus, mesmo que você seja rejeitado pelos homens, você receberá muitas vezes mais e herdará o reino de Deus. Essa é a vontade, é o amor de Deus ofertado a mim e a você, amado e amada. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje para reflexão. Espero que essa palavra fale com você hoje e durante a semana. Leia a Bíblia Sagrada, busque de coração ao Senhor, ore a Ele, peça para que o Espírito Santo revele a sua palavra no teu coração. E seja sincero diante de Deus. Não coloque o ser humano à frente de Deus. Confie no Senhor, Criador dos céus e da terra, e que veio ao mundo por amor de você, para te resgatar do pecado, da desobediência, e para dizer, olha, tem um caminho melhor. Sou eu sou o caminho. É a palavra é o caminho, a palavra é a verdade, a palavra é a vida eterna. Jesus, o Logos de Deus, a palavra, o Verbo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra, por esse devocional. Paizinho, eu oro ao Senhor, que o teu Santo Espírito esteja com cada um que está assistindo esse devocional, Pai. Revela, Senhor, essa palavra no coração dessas pessoas tão amadas pelo Senhor e por mim, ó Deus. Paizinho, toca no coração daqueles que ainda não assistiram, que venham a assistir o devocional, que venham a ler a Tua palavra, Pai. E se não for por aquilo que o Senhor fala através de mim, que o Senhor envie outros, Senhor. Não desiste, Paizinho, da minha família. Não desiste dos meus amigos, ó Deus. Pai, eu creio na Tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pai, mas eu me submeto totalmente ao Senhor e à Tua vontade, Pai. Seja conforme a Tua vontade e não a minha. Mas eu sempre crerei no Teu amor e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de bênção na presença de Deus, em nome de Jesus.